بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Hadith número 84 de Sahih al-Bukhari, onde Imam Bukhari, rahimahumullahu ta'ala, traz uma lição e muito parecida com parte da lição que fizemos ontem, onde fala sobre a educação, o ensino que deve ser dado às pessoas e o ensino que também tem que ser dado não só aos homens, mas também às mulheres e por vezes, em particular, pode-se ir falar com elas. Ou seja, quando o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dava o sermão, a palestra, a aula, ele dava em geral para todos. E por vezes, quando ele sentia que esta informação, este conhecimento não chegou até elas, ou sentia que havia informação que tinha que ser dada a elas, em particular, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entrava e ia ter para o espaço onde as mulheres se situavam e dava essa aula, por vezes repetindo, como devem calcular, havia muita gente na época, elas naturalmente sentavam do outro lado e por vezes a voz podia até não chegar, não havia microfones como hoje em dia nós temos, e por vezes havia aquela necessidade de ir falar um bocadinho a uma linguagem diferente com as senhoras, de modo a que elas pudessem não só compreender a mensagem, como também ao mesmo tempo pudessem receber mais informação além daquela que tinha sido veiculada. E então, isso mostra que tudo o que se diz acerca de que as mulheres não podem estudar e as mulheres, na realidade, não têm que ir para a escola e não precisam de ir para a escola, isso é tudo mais mitos que foram criados na condição de tentar limitar o Islã e a sua expansão, seja ela a expansão a nível do Império ou a expansão no sentido de as pessoas irem aderindo a esta fé por pura vontade, voluntariamente, ou pelo menos podem até não aderir, mas podem olhar para ou podem olhar por Allah dá-me vahi sempre daqui em cima, Ramadã, Ibrahim, ou podem olhar para a religião com maus olhos. A religião islâmica, tudo que nós, muçulmanos, e desde o primeiro muçulmano que veio à Terra, que era o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tudo que nós queremos e tudo que é a nossa responsabilidade é fazer chegar a mensagem. Ponto. É fazer chegar a mensagem e haver condições para a mensagem chegar. Acabou. O resto, a pessoa quer acreditar, não quer acreditar, está nas mãos dela. E, de acordo com o que ela sente, Allah subhanahu wa ta'ala abre ou não abre a porta. Mas é preciso querer. Vejamos, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando está, portanto, a começar a sua missão, o que ele só está a pedir é, ouçam,
ouçam, não quero converter, não converte. Vocês vejam, Abu Talib não converteu. E foi só o homem que mais ajudou o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e morreu ajudando. Abu Talib, mas não converteu. Havia um outro sahabi, um outro senhor, que também não chegaria de converter, mas durante o boicote que os muçulmanos tiveram durante 2 anos, todas as noites, ou quase sempre, ele às escondidas carregava um camelo cheio de comida e ia lá entregar. Outro senhor, Adi ibn Hatim, o pai dele, Hatim bin Adi, foi um homem que não se converteu. Pelo menos, visivelmente, não sabemos que ele converteu-se ou não. Tudo aponta que não, porque não houve janaza. E não haver janaza, tudo aponta que possa não ter convertido. Este senhor, quando o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está com a cabeça a prémio, Abu Talib tinha morrido, já ninguém lhe estava a dar proteção, ele foi até Taif, em Taif as coisas correram mal com ele, e voltou para Makkah Mukarrama. Quando volta a Makkah Mukarrama, ele não pode entrar em Makkah Mukarrama agora sozinho, porque ele tinha a cabeça a prémio. Este senhor Hatim é que mandou os 4 filhos buscá-lo, fazer tawaf, e em frente de todos na Kaaba disse: meus amigos, este senhor está debaixo da minha proteção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca esqueceu isso, tanto que mais tarde, quando as batalhas começam e a conquista começa a aumentar, foi dentro dos prisioneiros estava a filha desse senhor, que foi ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse: olha, eu sou filha de tal, eu venho pedir que o senhor, ninguém veio buscar, então podia fazer alguma coisa por mim. E Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: tu és filha levam já, não precisa pagar o resgate em nada, leva já para Makkah Mukarrama, porque o favor que eu devo ao teu pai, aí não se consegue pagar. No entanto, foram homens que não se converteram. E do outro lado, tu vês casos, milhares e milhares e milhares de Sahaba, de outros que vieram a seguir ao Sahaba, aceitaram o Islã e não precisaram muito. Há um Sahabi que aceita o Islã na hora do Fajr, depois do Fajr, entra para a batalha e antes de Zohar faleceu. Mashallah, alhamdulillah. E faleceu. Não fez um namaz sequer. Vocês já viram isso? Não fez um namaz. Depois do Fajr, fez shahada. Quando está a fazer a shahada, ele diz que, ele vê que todos estão a sair para a batalha, porque era uma batalha em que os muçulmanos estavam, e aí é que está outra coisa, que a gente sempre diz: vocês, quando falam de batalhas, vão lá ver o que é que causou a batalha. Nenhuma batalha, enquanto o profeta esteve vivo, ou enquanto os califas estiveram vivos, nenhuma batalha foi de invasão, de agressão. Nunca foi. Foi defesa. Ou foi a pedido dos povos. Quem chamou os muçulmanos para aqui, Península Ibérica, não foram os muçulmanos. Foram os não muçulmanos que pediram ajuda. Foram os não muçulmanos que pediram ajuda. Porque o rei visigodo tinha violado a filha do rei atual, que era o rei de Castela ou Leão. E ele fez uma espécie de assembleia, e como havia muitos muçulmanos já a viverem cá, imigrantes, comerciantes, ele chamou alguns e disse: como é que é? Podemos chamar o exército vosso muçulmano que está no norte da África, Marrocos e Argélia, naquela altura, os omníidas estavam todos ali. E eles disseram: sim, falam com o califa Abdurrahman, que eles dizem Abdurrahman, falam com o califa, pede ajuda a eles. Caso contrário, se ele não tivesse pedido ajuda, provavelmente nenhum exército islâmico tinha entrado dentro de Portugal e Espanha. Sim, o que iria acontecer provavelmente podia ter acontecido, é porque provavelmente Portugal e Espanha naquela época iria ficar o que a Indonésia hoje ficou, que é, os muçulmanos vão entrando, vão falando, vão casando, vão abrindo mesquitas, vão abrindo as suas casas, as suas famílias, o povo local vai gostando deles,
vai fazendo negócios, vai fazendo casamento, vai vendo que esses indivíduos têm uma religião estável, que está sempre, eles têm uma estabilidade na religião deles, eles não inventam, não estão a inventar, e entrando. Foi assim que a Indonésia entrou toda. E provavelmente a Península Ibérica, a antiga, o que nós chamamos de Andalucia da época, também teria entrado. Mas o que acelerou mais foi, eles chamaram os muçulmanos de Norte de África e disseram, pá, venham cá ajudar a nós, porque os visigodos aqui, primeiro já violaram a filha do rei. E eles estão aqui, o povo não gosta dessa gente. Venham cá ajudar. Por isso a Corão Majid diz, Rabbana akhrijna min hadihi al-qaryati zalimi ahluha. Você só pode entrar num país quando o povo está a pedir ajuda. Agora, NATO devia entrar na Ucrânia. O povo está a pedir ajuda, mas não pode, não queremos. Porquê? Armas nucleares, não podemos. Ixi, nós não queremos. Estamos quando entraram no Iraque também não havia armas nucleares? Também não, vocês não juraram a pé juntos que havia armas nucleares? Porquê que entraram no Iraque? Então aqui também porquê que não entram? Para ajudar. Aquele povo está a pedir ajuda. Tem que ir lá ajudar. Depois são aquelas conversas políticas que a gente não quer saber. No Islã há duas maneiras, há só duas hipóteses em que você pode entrar na parte bélica. Primeiro, defender o seu país. Tua casa, alguém entrou, um gatuno entrou, você não pode fugir. Tchau, hein? Cuidado, estou a ir embora. Não, a gente tem que ir ter com ele e confrontá-lo, porque ele entrou dentro da nossa casa. Porquê? Porque nós temos mulheres, filhos, idosos, pessoas que depois vão morrer com isso. 2. Se houver um pedido de ajuda do povo, a pedir ajuda para você ir e para o seu exército ir lá proteger a eles, também podes fazer isso. Essa é a segunda hipótese. Tirando essas duas situações, não há outra situação que permita você agredir ou invadir um país, ou uma cidade, ou uma aldeia. Não há. E a palavra de Allah manter-se alto não quer dizer que você entra e mata toda a gente até eles ficarem muçulmanos. Não. Se fosse isso, por que os muçulmanos que viveram na Índia e reinaram na Índia durante 1000 anos não acabaram com os hindus? Se a lei fosse essa, né, a kalimatullah fosse, todo mundo tem que dizer la ilaha illallah, que é o que normalmente aqueles mais literalistas fazem. Os literalistas têm por norma esse hábito, que la kalimatullah significa que todo mundo tem que dizer la ilaha illallah, quem não dizer, corta a cabeça. Se fosse isso, 1000 anos muçulmanos estiveram na Índia, os hindus não foram todos mortos. Tanto que os hindus ainda hoje são maioria em comparação com os muçulmanos. Durante 1000 anos não obrigaram. Se fosse isso, no Egito, ainda existem sensivelmente 2 a 10 milhões de coptas cristãos, que ainda estão vivos no Egito. Cristãos mesmo, eles são chamados coptas. Hazrat Amr ibn al-As, radiallahu anhu, quando chegou ao Egito, por que não mandou matar eles todos? Que vocês não querem fazer shahada? Mata todos. Não deixou. Eles ainda viviam. Porque sempre que os judeus tiveram, a partir do ano 622, que é o ano de Islã se estabeleceu no mundo, para a frente, porque é que sempre que os judeus tinham problemas no mundo, porque é que sempre eles fugiam para os países onde os muçulmanos viviam? Para a Andaluzia fugiram, quando houve uma diáspora. Para Damasco fugiram, quando houve outra diáspora. Para o Iraque fugiram, quando houve diáspora. Porquê? Porque eles sabiam, esses muçulmanos não nos vão obrigar a converter. Porquê? Porque a lei dele não obriga a converter. La ikraha fi din. Não obriga a converter. Você não quer converter, não converte. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam está vivo e havia pessoas que eram más e não converteram, mas também havia pessoas que eram boas e não converteram. Abu Talib não converteu. Outros sahaba, outros homens que foram influentes na vida de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não converteram. Porquê? Porque o trabalho de muçulmano não é converter ninguém. O trabalho de muçulmano é fazer apenas uma coisa, dar exemplo e explicar o Islã. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. Isto é trabalho de mu'min. Sim, o mu'min não pode dar mau exemplo. O mu'min não pode dar mau exemplo. Bom exemplo, tenta dar.
Se não consegue dar bom exemplo, vai dormir. A gente não diz, Ramadã, vai, se não consegue fazer ibada, vai. Alhamdulillah, esses rapazes já viram, cancelaram aquele convívio deles. Allah dê Jannatul Firdaus a eles. A esses off-produções, né? Que Allah dê a eles Jannatul Firdaus e que dê muito baraka na vida deles. E que faça com que eles cheguem muito longe, a sua profissão, as suas atividades, chegam muito, muito, muito longe, que façam eles verdadeiros ícones de Islã, inshallah. Eles cancelaram, eles perceberam que Ramadã não é a altura para convívios e festas. Alhamdulillah. E é preciso ter humildade para cancelar também. É preciso ter, porque muitos que diziam, agora se cancelar, vou ficar mal visto, eles vão pensar que nós ficámos mal, o meu nome vai ficar estragado. Não, eles alhamdulillah tiveram humildade, cancelaram. Alhamdulillah. Allah dê eles Jannatul Firdaus, inshallah, todos eles. E muitos filhos benfiquistas, inshallah. Eles também são benfiquistas. Eu fiquei a saber que são todos benfiquistas. Não digo isso não. Agora, então, o que é? É fazer chegar a mensagem. Fazer chegar a mensagem e não dar mau exemplo. O que nós, muslimin, não podemos fazer é dar mau exemplo. Se a gente não consegue dar bom exemplo, não há problema. Ninguém está a dizer para irmos lá fora fazer salat em frente de todos. Ninguém está a dizer isso. Para todo mundo ir lá fazer salat na rua, ninguém está a dizer isso. Ninguém está. Sim, às vezes nós somos obrigados, façam dua, inshallah, para breve, inshallah, aeroporto de Lisboa também já vai ter, inshallah, a nossa sala. Façam dua. Agora faltam poucos dias, inshallah. E já vamos ter, inshallah, uma sala para os passageiros que estiverem a viajar no aeroporto de Lisboa possam fazer namaz lá dentro, em vez de estar a fazer na rua, em vez de estar a fazer nos corredores. Nós não devemos ter essa coisa, eu quero fazer salat em frente todo para todo mundo ver. Ou quando a gente faz jejum, mostrar a todo mundo que a gente está a fazer jejum. Ou mostrar a todo mundo que a gente está a fazer zakat. Não queremos fazer isso. Ou mesmo estar a usar ihram no aeroporto de Lisboa. Não, usa ihram quando está a chegar quase na Jeddah. A gente não quer fazer show-off. A gente não quer fazer show-off. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é mau exemplo. É dar mau exemplo. Fazer uma coisa que é haram em frente a todos. Uma coisa que é haram em frente a todos. Isto é mau. Muito mau. Porque pessoas vão ver, primeiro vão dizer, se este homem está a fazer isso, é porque se calhar é permitido na religião deles. 2, as pessoas vão ver e vão dizer, isto não é permitido. Mas, eles também estão, se eles também fazem, quer dizer que a religião deles também não é grande coisa, porque eles não sabem praticar. Não, dar mau exemplo, que Allah nos perdoe. Ficar quieto num canto, você tem as suas fraquezas, você trata da sua vida, você não mostra a todo mundo a maldade ou algo que é anti-tua religião. Isto não faz. De resto, faz a tua vida normal. Então, Sahaba e Kiram, radiallahu anhum, eles aceitaram o Islã, e eles aceitaram o Islã porque eles, no fundo, em cada coração de cada um, Allah subhanahu wa ta'ala tinha visto que este homem quer mudar. Pronto, então deu. Mas havia outros homens e outras mulheres naquela época que também ouviram, que ajudaram, mas que não queriam aceitar, não tinham essa razão para querer aceitar, e então não aceitaram. Isto de aceitar e não aceitar, isto é um tema entre o ser humano e Allah subhanahu wa ta'ala. Porque só Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que vai no coração de cada um. O resto, o trabalho de mu'min é fazer chegar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, para todo o mundo. Fazer chegar a palavra. Para que amanhã esta pessoa não possa dizer, eu vivi contigo, eu trabalhei contigo, eu vivia no mesmo prédio, eu vivia na mesma loja, eu era teu empregado, eu era teu colega, mas eu nunca soube o que era o Islã, porque você nunca mostrou. Você nunca mostrou a mim. Você nunca explicou a mim o que é Islã, o que não é Islã. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, conforme na aula de ontem eu expliquei, dia da Qiyama, essas pessoas podem realmente argumentar, e isso pode, se a gente apanhar Allah numa situação em que ele diz, realmente vocês têm razão, isso pode custar muito caro a nós. Muito caro a nós. O importante é passar a mensagem,
e não dar mau exemplo. O resto, se este homem vai ser bom muçulmano ou boa muçulmana, isto não é teu problema. Se este homem está realmente a praticar na religião dele, como deve ser ou não, isto não é teu problema. Se este homem converteu-se porque gosta de alguém, ou converteu-se porque realmente quer ganhar dinheiro, ou converteu-se porque realmente acredita ou não acredita, este problema é dele e de Allah. Tu não tens nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. A Shaitã o que faz, o diabo o que faz, é que nos põe distraídos nessas coisas. Coisas em que não há necessidade de nós estarmos focados. Ele mete a nós distraídos nisso. Olha, já viste? Aquele ficou muçulmano, mas realmente não ficou, ele só ficou para ficar isso. Uma coisa é, uma pessoa faz uma estatística e vê, basicamente, como é que a caracterização está a ser feita. Outra coisa é o que vai no coração de cada um deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nosso trabalho, fazer chegar a mensagem de Allah. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam preparou Sahaba só para isso. Só para isso. Quando enviou Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu, para Yemen, ele disse: Muaz, tu realmente estás a ir para Yemen. Eu estou-te a enviar para lá. Lembra-te, ali naquela zona do mundo há uma grande comunidade cristã. Você fala com eles, mas fala com eles tranquilamente. Explica a eles o conceito de Allah. O que é que realmente é o conceito de Allah? Vocês se repararem, uma coisa que define muito o Islão de quase todas as religiões. Se a gente for ver bem, o Islão tem jejum. As outras religiões também têm. Ok, não como Ramadã, não com a intensidade de Ramadã Mubarak, mas tinha. Não, se calhar não como nós estamos a fazer, mas tinha. Salá também tinha. Não tinham 5 orações, mas tinham algumas por dia. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam fazia Fajr e Maghrib. Porquê? Porque Musa alaihi salatu salam, no tempo dele, Fajr e Maghrib era feito. Ok? Havia. Zohar também havia para alguns povos. Quem fez primeiro Zohar foi Ibrahim alaihi salatu salam. Fajr, o primeiro a fazer Fajr, Adam alaihi salatu salam. Asar, o primeiro a fazer Asar, Yunus alaihi salatu salam, quando saiu da barriga do peixe. Maghrib, dizem que foi Isa alaihi salatu salam que fez, quando Allah salvou ele de ser apanhado e ser crucificado. Isha é que é um exclusivo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Nunca antes dos muçulmanos alguém rezava àquela hora. Porquê? Porque naquela hora não havia luz. Se a gente for ver bem, jejum também havia, oração também havia, conceito de zakat também havia. Diferente do nosso, mas havia. Que eles tinham que pôr toda a comida num campo e à noite o fogo vinha do céu e comia aquela comida. Havia. Hajj também havia. Ibrahim alaihi salatu wassalam tinha feito Hajj. Havia Hajj, peregrinação a Meca. Havia peregrinação até Palestina também, Beitul Aqsa. Sempre houve. Não como o nosso, mas havia. Se formos ver bem o que define o Islão mesmo de todas as religiões, é que nós, o Islão, o Corão e Majid, os muçulmanos que realmente acreditam, o que define eles das outras religiões é que nós acreditamos em um só Deus, em uma só divindade. Nós não pomos nada no meio. Apesar de hoje em dia você já vê muitos muçulmanos começam a meter santos no meio, começam a misturar santos no meio, começam a dizer que os santos, aquele, vamos ir vamos fazer viagem para ali, vamos fazer viagem para aqui, e o que era uma viagem de Baraká, inconscientemente já começa a ser, vamos pedir ao santo para fazer isso, já começa a haver ali um bocadinho de circo. Já começa a haver um bocadinho de circo ali, já começa a penetrar um bocadinho de circo ali, sem saber. E depois o que acontece? Uma geração, outra geração, terceira geração já não percebe. Já pensa que isso faz parte, depois há muito negócio envolvido também no meio, muita economia envolvida no meio. Tirando essas partes, a grande maioria, esmagadora maioria do Islão, e o que realmente o Islã tem de diferente, é que o Islã acredita e diz para o seu crente acreditar que só há um
uma divindade que você tem que fazer sajda. Só há uma divindade capaz de perdoar, só há uma divindade capaz de dar alguma coisa e só há uma divindade capaz de tirar alguma coisa. Ou seja, tu podes tentar tudo, mas se Allah disser que não, é não e acabou. Por isso é que no Corão Majid Allah diz Qul huwa Allahu ahad. Allah é... Ele não diz Qul huwa Allah wahid. Ele não diz wahid. Que Allah é um. Wahid é um número que significa um, mas que permite haver mais. E ahad significa é único. É um que não tem mais outro. Allah não diz Qul huwa Allahu wahid. Porque se ela dizer que o Allah Wahid dava ali uma capacidade de haver mais do que um. Ahad significa one of the kind. Não há outro. Allahu Samad. Allah é completamente independente. Ou seja, Allah não precisa de nada. O que é que significa? Allah não precisa que você faça namaz, jejum, nada. Nada. Allah não ganha nada com isso. Nós estamos a fazer jejum porque Ele mandou. Ponto. Estamos a fazer salat porque mandou, ponto. Estamos a dar zakat porque mandou, hajj porque mandou. Allah não precisa disso. Não precisa, Ele não tem essa necessidade. Ele não fica maior ou menor pelo facto de nós estarmos a jejuar, não. Ele é completamente independente. Ele não precisa comer, beber, dormir, nada. Zero. Lam yalid wa lam yulad. Portanto, o primeiro conceito é único, igual, não há outro. Não há outro. Segundo conceito, total independente de tudo. 3. Lam yalid wa lam yulad. Não gera nem foi gerado. O que é que significa? Nem ele tem pai, nem ele tem filho. Porque ter pai implica que há outro igual. Ter filho implica que precisa de deixar legado. E ele nem uma coisa nem outra. Porquê? Porque ele não tem nem início, nem meio, nem fim. Nós temos início, meio e fim, por isso é que nós não conseguimos pensar fora disso. Para nós, antes do início, o que é que há? Nós pensamos no antes do início. Allah subhanahu wa ta'ala não tem nem início, nem meio, nem fim. E portanto, nem tem pai, nem tem filho. Lam yalid wa lam yulad. Qualquer religião que diga, fora. Qualquer religião que diz, ele precisa disso, fora. Qualquer religião que diz, além de Deus, há o outro, fora. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E não há nada, mas nada parecido com ele. Ou seja, Allah nem tem para a frente e para trás outro, nem precisa de alguém, e nem tem outro igual a ele, ou nem seja igual, ou seja, parecido com ele, não há outro igual a ele. Islã é, se formos ver bem, essas quatro situações estão em outros livros. Estão na Bíblia, estão no Vedas dos hindus, estão no Taurá, estão. Mas os únicos que realmente pegaram nisso à letra e foram intolerantes e implacáveis, se há religião que pede isso, essa religião é o Islão. E qualquer coisa que dá um cheiro de parecido que está a sair fora, automaticamente ali é riscado. Por isso é quando eu disse, qualquer coisa que pareça que este indivíduo está a acreditar em alguma coisa, pedra, leite, água, sepultura de alguém, a intolerância a tolerância é completamente zero. Não se pode aceitar, nem pode deixar um cheiro disso, porque tudo o que acontece é Allah que dá. Sim, você pode pedir às pessoas para fazerem dua, certo? Você pode fazer boas ações, certo? Você pode fazer khairat, certo? Mas não é líquido, não é 100% líquido que Allah vai dar. Sim, as hipóteses são grandes. Quando uma pessoa faz dua, chora, vai para Meca, faz dua em frente de Kaaba e toca no Kaaba e tudo. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não diz que faz dua, inshallah, é séria, mas ele sempre diz inshallah a seguir, inshallah, se Allah desejar. Ele sempre vai dizer inshallah. Porquê? Porque Allah pode não quer, Allah pode dizer não quero. Não quero. Sabem, uma pessoa quando vai para a peregrinação,
de acordo com os ulamás e fuqahás, na realidade, no 1, 2, 3, 4 milhões de pessoas que vão lá, só de 5 ou 6 ou 10 pessoas é que fazem hajj como deve ser. Mas o resto não passa. Mas é por causa do barakah, da bênção dessas 10 pessoas que Allah aceita o resto. Mas atenção, Allah aceita. Essas pessoas não têm capacidade de dar nada. Porque nós pensamos que aquilo vai funcionar. Não. A única coisa que vai funcionar é se Allah disser sim. A única coisa realmente 100% vai funcionar é se Allah subhanahu wa ta'ala disser pode ir. E às vezes vocês não veem, às vezes há coisas que estão a funcionar sem você saber, as coisas estão a andar bem. Porquê? Porque Allah disse sim, pode andar. E às vezes há aquela coisa que tu estás a tentar ir para aqui, corre para aqui, e há sempre alguma coisa a travar. Porquê? Allah não quer. E Allah está a dizer, olha, esquece, não vai lá. Depois você pode pedir, fazer as promessas que você quiser fazer. Promessas a gente pode fazer. Allah paga, se isso correr bem, eu vou fazer isso. Mas se ele disser que não é, esquece, não vale a pena. Esse é o único que tem capacidade de dar ou tirar, é Allah subhanahu wa ta'ala. E o Islão, a religião islâmica, está cheia, toda, coberta com este conceito. Jejum, hajj, zakat, tudo só tem um objetivo por diferente. Você, quando sai daqui, tenha a consciência que só Allah que lhe dá, só Allah que lhe tira. Sim, você ficar amigo com as pessoas, trabalhar, esforçar, isso é tudo teu trabalho. Né? Se alguém disser a ti, meu amigo, você ao 17º remate é que a bola vai entrar. Imagina, né? Você está a ver um jogo e tal, o jogo já acabou. E alguém diz, olha, sabes uma coisa? Já, só ao 17º remate é que você vai ver o gol. E você não pode fazer fast forward, não consegue fazer fast forward. Então você vai ter que esperar 16 remates, né? O gol não vai entrar logo. 16 remates vão ter que ser feitos para o 17º entrar. Se Allah disser que só o 23º é que você, cabeçada, que vai entrar na baliza, o que é que isso significa? Que 22 vezes você vai ter que fazer cabeçadas. E não vai dar, não vai ter que fazer. Porque só o 23º é que vai entrar. Trabalho de mu'min qual é? É isso, esforçar. Aquilo no início da aula também vos dei. Trabalho de mu'min qual é? Explicar. E não dar mais um exemplo. Depois o resto, isto é trabalho de Allah. Se aquela pessoa não quer aceitar, Allah não vai deixar ela aceitar. Ponto, não vale a pena. Você bate a cabeça, por isso é que fala "Allaka baqiun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha al-hadith asafa". Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também era chamado a atenção por Allah no Corão e Majid. O senhor está a ficar tão chateado, está a martirizar-se a si próprio, porque eles não aceitam. Mas o senhor não percebe que só vão aceitar se eu quiser. E eu só vou querer se ele mostrar a mim que realmente quer. Então, se ele não quer, eu não vou dar. Eu não vou. Não é justo. Não é justo eu dar imã a um indivíduo que não quer. E não dar imã a um indivíduo que não quer. Que quer. Não pode. Agora, como é que eu sei que ele quer? Inna Allah alimun bidhati sudur. Allah criou ele. Allah sabe. Só que deu a ele a hipótese para ele dizer o que é que ele quer. E ele queria isso. Tudo bem? Então, aqui, o trabalho é esse. Então, por essa razão, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, imprimiu dentro dos discípulos. Estudar, aprender. E, para contrariar todas essas pessoas que estão contra o Islão, porque eu volto a dizer, se o Islão tem uma coisa, Allah é um. Acabou. Qualquer religião que você vai começando a ver, há sempre ali misturas. Há misturas, sabe? Ele tem um filho ali tem uma filha, ali realmente há um anjo que está metido no barulho, depois ali tem um ídolo que está metido no barulho, depois ali é assim, se fizeres assim, uma cumba para aqui, para aqui. Há sempre coisas ali mexidas. E infelizmente, nossa religião, uma aula caiu também nisso. Uma aula da nossa religião também caiu nisso. Porquê? Para ganhar dinheiro. Que se fizeres isso, vai correr assim, se fizeres assim, vai ficar assim e tudo mais. E a gente inconscientemente esqueceu que existe alguém, um árbitro final que vai dizer sim ou vai dizer não. Então, aprender é importante. E quando atacaram
e ainda hoje atacam o Islão, que eles não deixam as mulheres deles aprenderem. Quando alguém um dia vos disser isso, vocês digam, meu amigo, faz ouvir este hadith, que está no Bukhari Sharif, portanto é altamente credível. Que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, um dia, Ibn Abbas, radiallahu anhu, é que está a contar este hadith, saiu e com ele estava Bilal, radiallahu anhu. Como sabem, Hazrat Bilal, radiallahu anhu, foi um grande sahabi, que mesmo torturado, quando alguns também, coitados, alguns morreram, outros também, coitados, tiveram que, naquela coisa, Hazrat Ammar bin Yasir, radiallahu anhu, chegou uma altura em que ele teve que dizer mal do Islã. E depois eles largaram. E então ele correu para Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Tu não tens culpa, eles levaram-te a um nível de tortura em que você já não aguentou. Na realidade, kufr, o que é quando uma pessoa, por livre e espontânea vontade, diz: você não fez isso, Ammar, não te preocupes. Mesmo assim, Hazrat Ammar bin Yasir, até muito tarde, chorava. Até que depois Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam até disse: Ammar, tu não te preocupes, tu ainda vais ver muito tempo. E vai acontecer isso, e até disse como é que ele ia morrer. Um kafir vai te matar a ti, no fim, e tu vais ser mártir. Então tu não te preocupes. Não, aconteceu, tu não tiveste culpa. Mas Bilal, radiallahu anhu, fortíssimo, muito mais acima, aguentou até ao fim. Isso mostra também que nós não podemos ser todos iguais. Todo mundo não pode fazer namaz da mesma intensidade. Da mesma forma como no dia a dia normal, há uns que gostam de comer mais do que outros, gostam disto. Na oração também, há uns que têm uma certa intensidade, outros que têm outra intensidade. Há uns que têm um nível de fé a um nível, outros têm um nível de fé a outro nível. Não se pode dizer, vocês são todos iguais. Não dá. Aqui Bilal, radiallahu anhu, aguentou até ao fim. Tanto, enquanto que Ammar, coitado, teve que ceder, e era humano ceder, Bilal aguentou. Ao ponto de Sayyidina Abu Bakr Siddiq chegou lá e disse: eu vou comprar ele, dá-me ele. E depois ele lá ficou. E então Umayya bin Khalaf largou ele, que era na altura o chefe, o patrão dele. E curiosamente o próprio Bilal na batalha de Badr é que depois pega no Umayya bin Khalaf e mata-o. Também diz: agora é a minha vez agora de apanhar aqui. E o Umayya bin Khalaf, que nem estava para ir lá, aquele foi um fruto de um problema que aconteceu ali, e ele foi apanhado naquele problema. Então, uma vez, Hazrat Bilal, como foi muito, Allah aceitou ele de tal maneira que ele passou a ser muaddin. Ele dava adhan da mesquita, ele é claramente o primeiro muaddin, podemos dizer, de Islã, e sempre andava com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Uma vez ele saiu, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu para dar bayan, fazer uma palestra, e depois, quando acabou a palestra, o profeta percebeu que se calhar não tinha falado alto o suficiente para um grupo de mulheres lá a fundo, e se calhar elas podem não ter percebido o que ele disse. No outro hadith também diz que ele dirigiu-se em direção a elas para falar com elas sobre temáticas também que tinham a ver com elas. O que mostra que não há problema nenhum sobre isso. E então Bilal foi com ele até à zona onde estavam as mulheres, e ali o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, discursou, e no discurso que ele deu a elas, incentivou-as para ajudar através de sadaqah, porque o tempo que eles estavam a viver era um tempo difícil, era um tempo em que eles precisavam de comida, era um tempo em que eles precisavam também de armas, porque eles estavam a ser constantemente atacados por várias tribos. Como sabem, os Quraishitas foram o primeiro problema, mais tarde os judeus foram o segundo problema, mais tarde os romanos foram um problema, e mais tarde os persas foram um problema. Portanto, pode dizer que os 4, podemos dizer, grandes exércitos que existiam na época, estavam todos a olhar para Madina Munawwara, constantemente a ameaçar Madina Munawwara de invasão. E como devem calcular, quando o teu país está debaixo de uma invasão, você não pode fugir. Você tem que realmente preparar o exército. Exército é necessário, qualquer país precisa do seu exército. Muçulmanos, quando fazem, terrorismo. Então eles querem o quê? Que ficam todos sentados à espera que todo mundo entre lá dentro?
Então, aqui também, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha que realmente preparar um exército, e como devem calcular, manter um exército custa dinheiro. Você tem que dar mantimentos, tem que comprar armas, tem que dar cavalos, tem que dar transporte, isto não vem do ar. E então, quem é que tem que pagar isso? O próprio povo. O próprio povo tem que pagar isso. Porquê? Porque este exército vai proteger a eles mesmo. Então, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam foi ter com elas e mostrou que duas coisas a elas. Primeiro, as mulheres também têm direito ao conhecimento. Porque se for verdade o que normalmente eles veiculam, né? Que eles são assim, os talibãs não deixam estudarem, e tu tens, e aqueles não deixam estudarem. Eu pergunto, se as mulheres não podiam estudar, vamos usar um bocadinho de lógica. No Islã, homem normalmente é médico, toma conta de homens. E mulher, normalmente quando vai para o hospital, a gente o que é que diz? Queremos uma mulher médica. Se as mulheres não pudessem estudar, como é que as mulheres iam ser médicas? A gente ia mandar vir médicas de fora para tomar conta delas. Portanto, se realmente, é que não faz sentido. Depois, nós também temos um conceito no Islã de mulheres, rapazes e raparigas, quando chegam a uma certa idade, separam-os. Né? Quando os muçulmanos fazem isso, terroristas, radicais. Na Inglaterra fazem isso, it's for good schooling. Há sempre dois meios, né? Dois pesos, duas medidas. Agora, eu pergunto, se realmente os muçulmanos sempre faziam isso, separavam, a partir dos 10 aninhos, separavam os rapazes e as raparigas, quem é que ia dar aulas a elas? Como é que ia dar aulas a elas? E depois há outra coisa, se elas não tinham que estudar, onde é que veio essa história de separar rapazes e raparigas, se elas não tinham que estudar? Onde é que veio essa história? Isso mostra, sabe qual é? É que sempre houve mal-estar de tentar agredir o Islão, sempre tocando na história. E até depois sabe qual é? É que isto já ficou de tal maneira automático, quando se fala da religião islâmica, um tema tem que ser mulher no Islão. É como se os muçulmanos fossem obrigados a sempre ter que vir defender que não, nós não somos mauzinhos. Ou sempre vir dizer que não, elas realmente são umas... O Islã tratou homens e mulheres da mesma maneira. Sim, deu alguns deveres para um lado e deu outros deveres para o outro. Eu pergunto, o Islã nunca proibiu a mulher de trabalhar? Bibi Khadija já trabalhava. A bisavó do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, também trabalhava. Abu Huraira, radiallahu anhu, ontem contei-vos também a história. A mãe dela era rica, era businesswoman. Onde é que ele diz não? Sayyidina Umar, radiallahu ta'ala, enviava como fiscais dos mercados as mulheres. Onde é que ele diz? Primeira juíza do Islã, Hazrat Aisha, radiallahu ta'ala, onde é que houve isso? O que acontece é que atira-se tanta lama, e depois vai-se para aqueles países do terceiro mundo, onde antes do Islão as tradições eram as mesmas, e depois tenta-se juntar o Islão e tentar dizer, sabe, eles fazem isso porquê? Porque os muçulmanos, o Islão ensina isso a eles, quando na realidade é um absurdo. Nós temos que olhar para as escrituras, e quando olhamos para as escrituras vemos, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi ter com elas e até foi fazer uma palestra com elas. Se as mulheres não tinham direito a qualquer tipo de educação, o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha que lá ir. Número 1. 2. Quis que elas também fizessem parte da solidariedade que estavam a passar. Ou seja, pediu a elas que, olha, vocês também ajudam com as vossas joias, com o vosso dinheiro, ajudam porque nós temos pessoas a passarem fome, órfãos a passarem fome, viúvas a passarem fome, nós temos o exército que precisa também ser preparado, então vocês também façam um favor, ajudem-nos. Aqui mostrar que não só elas tinham direito ao conhecimento, e este é o mestre que está a dar o exemplo. 2, como elas, igualmente com os homens, também podiam participar no apoio da solidariedade. E número 3, se realmente o Islão dissesse que quem manda em casa é o homem, o profeta bastava dizer, pessoal, vão para casa, sacam as joias das vossas mulheres e tragam aqui. Porque é que ele foi lá falar diretamente com elas? O que mostra também que elas só davam as suas joias se elas assim quisessem.
Porque se fosse como pintam lá fora, eu até assumo que se calhar há países onde isso acontece, há famílias onde isso acontece, há pessoas que usam o Islão e distorcem o Islão para tirarem proveito das mulheres. Eu não estou a dizer que todos os muçulmanos são, eu estou a dizer não atiram a lama à religião islâmica, porque a religião islâmica não diz isto. Não atiram a lama ao Alcorão, porque o Alcorão não diz isso. Não atiram a lama ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, não diz isso. Não disse isso, não há nenhuma parte onde ele diz isso. Não há. Não há mesmo. Ainda ontem uma dos nossos alunos estava a dizer que mostrou um ayat em que Allah diz: combatei-os onde apanhar-os e matai-os onde quer que apanhares. Não é? Portanto, isso é brutal. Eu disse: lê lá o ayat anterior. E o ayat, sabe o que acaba de dizer? Combatei eles quando eles vos combaterem a vocês. Ou seja, enquanto eles não baterem, não vos agredirem, vocês não. Ou seja, este ayat, na realidade, o que está a dizer é a continuação do ayat atrás, que é: quando alguém agride, aí você responde. E responde como? Responde à letra, se for preciso. E se veres que, e faz de tal maneira que ele nunca mais vai agredir a ti. Porque senão, se você deixar passar hoje, imagina, chega uma pessoa, pá, dá-te um estalo na cara, né? E você, aguentou. Né? Você aguentou, riu, e foi. O que é que vai acontecer? Este caso vai bater outra vez. Não vai? Vai bater outra vez. Então o que é que tu tens de fazer? Tu tens que olhar para ele e arranjar uma forma de ele nunca mais fazer isso. Tudo bem, se conseguires resolver o problema sem dar um estalo de volta, melhor ainda. Se pedagogicamente conseguires resolver o problema, melhor ainda. Mas a ideia qual é? É nunca mais isso acontecer. É o que esta ayat está a dizer. Só que sabe o que é que acontece? A gente só pega naquela ayat, porque é isso que eles lançam. Eles só lançam metade da história. Eles não lançam... Lê lá atrás o que é que está a dizer. Matai, eu não quero que apanhar. Sim, senhora. Mas está a falar de onde? Está a falar se o exército for agredido. E aí Allah está a dar regras de exército. Que os soldados têm que fazer assim, 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 assim. Sim, isto não é para civis. Os civis não podem fazer. Se alguém lá fora dá-te um chapão na cara, né? O que tu podes fazer é faz queixa à autoridade. E de maneira a que ele não volte a fazer mais isso. Não é dar-lhe de volta outra vez. Não há incentivo ao civil. Há um incentivo ao soldado. Da mesma forma, aqui nas mulheres, nunca o Corão, nunca o Hadith, nunca os discípulos, nunca os ulama, os fuqaha, desses 1400 anos que a gente já tem, dos 14 séculos que já passaram, não há nenhum fatwa de gente qualificada que diz que você pode maltratar a mulher, ou pode tirar as coisas dela, ou elas não precisam estudar. Não há. É que não há mesmo. Mas os talibãs, você já lá foi aos talibãs para ver? Você foi ao Afeganistão para ver se eles fazem isso? Você já foi ao Paquistão para ver se eles fazem isso? Você já foi para a Índia para ver se eles fazem? Você já foi aos países árabes? Os países árabes. Você já foi a um país árabe? Não, então primeiro vai lá. Primeiro vai ver. Nós até dizemos que os países árabes até são demasiado modernos hoje em dia. Já são até demasiado modernos. Até já ultrapassaram o coisa. Até são demasiado modernos. Deviam ter um bocadinho calma. E deviam olhar um bocadinho também para isso. Mas esse problema é deles. Então, é que essa coisa é a tira de lama. Agora, que há muçulmanos que usaram mal a religião, sim, claro que há. Que há grupos radicais que usaram a religião, distorceram a religião e fizeram disparates, claro que há. E não estou a falar do Daesh agora. Estou a falar já desde o tempo de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Já começou. Esses rebeldes terroristas já existiam naquela época. E Abu Bakr teve que usar mão pesada em cima deles. Omar teve que usar mão pesada em cima deles. Osman, no tempo de Osman, as coisas já estavam mais tranquilas. Mas depois, no fim, começou. E Hazrat Ali teve que enfrentar esses indivíduos. Que há radicais que se auto-intitulam muçulmanos e que fazem isso. Mas não venham dizer que é o Islão que faz. Leiam o Islão. Leiam a biografia de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Leiam. Não tenham medo. Vocês não se vão converter assim de qualquer maneira. Mas leiam a biografia dele. Em vez de estar a ler episódios partidos, leiam a história toda, vejam toda a história. Então, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, quando disse a elas que, olha, vocês dão lá as vossas joias, dão lá os vossos colares para ajudar aqui a causa, nós precisamos de dinheiro, estamos a precisar disso.
ele podia ter mandado passear, podia ter dito aos maridos, e os maridos iam lá, lavavam tudo e acabou. E ninguém piava. Mas não, ele teve essa consideração para ir falar com elas, porque era delas. Elas tinham o direito, aquilo é delas. E então, as mulheres o que é que fizeram? فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ. Cada uma delas, naquele momento, começou a retirar os seus colares, começou a retirar os seus anéis. Elas deram tudo para a causa. E Bilal radiallahu anhu levou aquele jubó dele, né? E fez assim, e foi dali que começou esse conceito de andar com o jubó, e eles meteram as joias, e depois essas joias foram utilizadas para comprar comida, para comprar material de armamento que eles estavam a precisar, porque, conforme expliquei, quando isso aconteceu, os muçulmanos estavam a ser ameaçados, não é por tribos agora, era por autênticas nações. Os romanos ameaçaram umas 2 vezes. Uma vez ameaçaram, que foi em Tabuk, e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teve que mandar logo os homens para lá. Ele próprio foi lá, no verão, no tempo de colheita. Ele teve que ir. Porque ele disse, se a gente não for, sabe o que vai acontecer? Vai mostrar que a gente está com medo. O problema qual é? Se eles pensarem mal de nós, não tem problema nenhum. O problema é que isso vai encorajar eles para virem até que a Medina. E vão chegar aqui a Medina, vão entrar pela cidade toda e vão escangalhar a cidade toda. A gente vai ver mulheres e filhos vão morrer todos. Portanto, nós temos que ir lá mostrar. E foram lá, quando chegaram lá, os romanos direram, pá, já chegaram? Sim. E a gente pensou que eles não chegavam. Fugiram. Não foram. Os muçulmanos voltaram sem jogar. 3-0, aquilo, na secretaria. Depois houve uma segunda grande batalha de Mut'a, que aí Hazrat Ja'far radiallahu anhu faleceu, e depois mais um outro sahabi faleceu, caiu, e o profeta está em Medina e está a dizer, está a fazer relato em Medina Munawwara, está sentado no mimbar e está a dizer, Ja'far morreu, caiu, porque Ja'far tinha bandeira na altura, e depois outro sahabi faleceu, também pegou e caiu com bandeira. E depois Hazrat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, agora a espada de Allah segurou Khalid bin Walid radiallahu anhu, e a espada de Allah nunca cai. Foi dito e feito. Khalid pegou na bandeira, ganharam a batalha, e quando chegaram eles contaram a história e eles olharam, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam já sabia isso. E mais tarde, no tempo de Hazrat Omar, também aconteceu a mesma coisa. Também Hazrat Omar, e Hazrat Omar até gritou, pá, vão para aquele flanco. Porque Hazrat Omar ficava em Medina Munawwara. Ele queria seguir, mas eles não deixavam. O chefe tem que ficar sempre na capital. Portanto, isto eram coisas que Allah subhanahu wa ta'ala dava. E Anbiya alayhi salatu wassalam, então os profetas também tinham a capacidade de fazer esses milagres que Allah deu. E aqui também, ele deixou também alguma dessas coisas para aquilo. Então, Bilal radiallahu anhu conseguiu, juntou tudo e começou a dar... portanto, e usou essa coisa. Este hadith, Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala, está a dar a lição que até as mulheres têm direito ao ensino, até elas têm direito à educação, e se for preciso, o professor pode também ir falar em exclusivo com elas, por 2 razões. Primeiro, como há esse conceito de separação, os homens e as mulheres, quando a partir de uma certa idade já não se sentam todos nas escolas, então muitas vezes o que é que acontece? As raparigas podem sentir-se que foram postas de lado. Sim, hoje em dia, alhamdulillah, já temos mulheres qualificadas também que tomam conta desse processo, mas às vezes o próprio chefe pode falar com os homens, em geral, não todos, e depois pode até dizer, olha, agora quero falar só com as mulheres também, porque pode haver alguma temática com elas que seja que os homens, e aqui vê-se claro, sadaqah, das joias e anéis, ele não ia falar com os homens para nada, porque os homens não mandam nada nisso. Ele tinha que realmente falar diretamente com elas, porque não fazia sentido estar a falar com os homens também, e então ele levou, e mostra que elas tiveram também um papel, aliás, elas têm um papel fulcral dentro de uma comunidade e dentro de uma sociedade. Se as mulheres estiverem fortes, toda a sociedade estará forte. Se elas não estiverem fortes, todo o que o resto que disserem é conversa, porque não se esqueçam, todo homem nasce de uma mulher
todo homem, a primeira professora de um homem é sempre a sua mãe, é a ama que toma conta dele, é a irmã que toma conta dele, é as tias que tomam conta dele. Ele tem essas mulheres todas, elas naturalmente têm que estar preparadas para ajudar e também para facilitar. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça praticar o que foi dito. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم